Fala, galera Smart, bom dia a todos. Começando aí mais uma live. Então, galera, hoje vamos receber aqui o nosso mentorado Jonathan Silva. Ele é da turma 25, ou seja, é turma recente, e tem 13 arrematações. Daqui a pouco ele está na área aí e a gente vai iniciar essa live. Bom dia, Jonathan. Bom dia, bom demais? Tudo certo com vocês? Bom demais, prazer imenso estar te recebendo aqui. O Jonathan é da turma 25, turma recente, já tem 13 arrematações, vai comentar um pouquinho aqui das histórias dessas arrematações. É sempre bom, né, a gente ouvir a história de cada mentorado, porque cada arrematação é única, é diferenciada, tem várias vivências, né, experiência, e não há nada melhor do que aprender com as histórias de terceiros, né? Então, às vezes, até um erro, um acerto ali, a gente já aprende. Quando acontece algo similar com a gente vai e aplica na prática. Legal demais. Antes da gente falar de leilão, vamos falar um pouquinho de você, Jonathan. Comenta aí quem é o Jonathan, desde quando você mexe com leilão, o que você mexia antes de leilão, com o que você trabalhava, de onde é. Faz um resumo um pouquinho aí da sua vida, antes da gente iniciar aqui o papo sobre leilão, por favor. Então, eu sou de Toledo, interior do Paraná. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, engenheiro de software autônomo, e eu já trabalhava com isso há muitos anos. Trabalho desde 2008 com desenvolvimento de sistemas, e sempre fui muito ligado na área financeira, tentando investir, me preparar para minha aposentadoria, e sempre investi em ações, né? Recentemente estava investindo mais no exterior e queria achar um jeito de aumentar essa rentabilidade, mas conciliando com o meu trabalho, né? Pesquisei sobre franquias, abri uma empresa, mas sempre ia exigir demais de mim e eu não sabia se eu ia conseguir levar isso em paralelo com o meu trabalho, que eu não tenho intenção de parar de trabalhar na minha área por enquanto. E um dia, num churrasco entre amigos, um amigo advogado falou que estava trabalhando para uma pessoa que estava comprando imóveis em leilão e ele estava fazendo a parte jurídica para ela. Aí me interessei, fiz umas perguntas para ele, achei que parecia legal, falei, vou dar uma olhada disso aí, esse negócio de leilões. Aí comecei a pesquisar no Instagram sobre leilões, comecei a seguir um pessoal que falava de leilões, comecei a seguir a Smart. Aí, quando foi abrir a turma 25, eu falei, vou encarar esse negócio aí, vamos ver como é que é. Aí entrei para a turma 25, né, mas cheio de desconfianças. Não conhecia muito bem a área de leilões, mal sabia o que era uma matrícula, só conhecia da minha casa mesmo. Aí fomos assistindo as aulas, né, e o pessoal, vocês sempre alertavam, olha, vejam todo o curso antes de sair arrematando, as coisas vão ficar mais claras lá para o final do curso. Mas dava aquela ansiedade, né? Primeira semana, segunda semana, você vê outras pessoas já arrematando, fala, meu Deus, eu não estou arrematando ainda. Não, mas vou manter a calma aqui, vamos esperar o curso todo. Aí, quando acabou o curso, deu umas 2 semanas, mais ou menos, e eu acabei fazendo uma arrematação meio em cima da hora, assim, apareceu aquelas oportunidades da Caixa com 94% de desconto. Era um terreno numa cidade próxima do que de onde eu moro. Vou participar disso aí, era venda online, né? Eu já sabia que não pagava, já tinha lido o edital que não pagava IPTU, nem nada. Falei, não tem muita preocupação, vou entrar aí. E os lances foram subindo, eu já sabia quanto valia. Tinha um parente que veio dessa cidade, falei com ele, fomos disputando, levei o meu primeiro ali, né? Aí depois que vai o primeiro, parece que sai aquele peso, né? Aí vai mais tranquilo. Legal demais. Então, turma 25, você lembra mais ou menos o mês que foi? Fim de julho, acabou. Que legal, fim de julho, final de julho, né, do ano passado. Pouco tempo, né? E de lá para cá fez 13 arrematações. Seguiu ali, né, a orientação de primeiro aprender toda a base teórica, né, antes de se afobar, né, e tentar arrematar, que muita gente entra nessa ansiedade ali de já querer arrematar nas primeiras semanas, mas fez o certo de aprender ali tudo, e logo que terminou a mentoria já fez a primeira arrematação. Então, basicamente, é isso, né? Se seguir ali o passo a passo, checklist, não tem erro, muita gente se afoba, né? Já quer antecipar ali, e fez o correto. Aí fez essa arrematação. Comenta um pouquinho como é que foi essa primeira arrematação. É diferente, né? Terreno, né? A gente vê poucas arrematações de terreno. Surgiu um interesse especial em terreno? Você gosta? Não, foi porque o preço estava muito bom.
Aí eu calculei ele para uma venda mais longa, porque é uma cidade pequena, né? Eu calculei ele para vender ele em 2 anos e meio, se fosse vender em 2 anos e meio. E como o preço teve aquele super desconto da Caixa, né? Mesmo para uma venda em 2 anos e meio, ainda dava um ROI lá de 80 e poucos %. Então, acabei levando. Não vendi ainda, já sabia que ia ser uma venda mais longa, né? Porque o terreno já é mais difícil, uma cidade pequena também. Mas foi bom para sair o primeiro ali, passar aquele nervosismo, né? Que cidade que foi essa arrematação? Essa é Terra Roxa, uma cidade bem pequenininha aqui no interior do Paraná. No Paraná mesmo, né? Aí comprou, esse terreno é de rua, é de condomínio? Não, é de rua, é um terreno de rua. De rua, né? Lembra mais ou menos quanto pagou e quanto é que vale? E 21, ele vale uns 48, segundo os corretores. Olha aí, né? Menos da metade do preço. 21 mil reais num imóvel, né? A galera imagina que não acredita, né? Então tá aí um terreno, 21 mil reais, que vale aí cerca de 48 mil reais. Daqui a pouco vende, tá ali e se não vender também rápido, tem a valorização natural, né, do imóvel. Pegando pela metade do preço, não tem erro, né? Não tem muito o que se esforçar. Essa cidade é próxima de onde você mora ou é mais afastada? Deve dar 1 hora e pouquinho daqui. 1 hora e pouco, né? Então dá até para ir lá, se quiser dar uma olhada no terreno, né? Dá para ir lá. Você falou que tem conhecido lá na cidade, né? Tem um parente lá, tem bastante conhecido lá. Bom demais. Então fez a primeira, né? Deslanchou ali, né? Abriu a porteira, aí depois fez mais 12. Então a gente tem muita arrematação aqui para contar, né? Escolhe aí algumas delas, né? Para a gente conversar um pouco mais, comentar como é que foi a operação, valores, a questão ali da desocupação. Uma das preocupações que eu sempre tive era como que eu vou fazer isso à distância, né? Porque eu olhava na minha cidade que quase não tem leilões, né? E eu me preocupava muito com isso. Falava, não tem como é que eu vou fazer isso à distância? É muito pequena? Não é tão pequena. Bom, comparando com as grandes capitais, sim, mas ela tem 150 mil habitantes. É uma cidade pequena, mas não tão pequena. Mas eu acho que o pessoal gosta de pagar tudo em dia aqui e não cai muita coisa para leilão, não. Então eu falei, eu vou ter que atuar fora, né, se eu quero comprar alguma coisa. E essa era uma preocupação minha. Eu sempre fazia as perguntas nas lives da Smart em relação a isso, né? Com quem que eu vou deixar a chave? Como é que eu vou fazer? Quem que vai cuidar da casa para mim? Era uma grande preocupação minha. E no que você faz a primeira, segunda, já vê que isso aí nem é importante, porque é fácil, tudo resolve, né? Em relação às desocupações que você falou, são 3 arrematações. Só uma que a gente teve que entrar com emissão na posse, até agora. Todas as outras foram amigáveis e sem custos. Ainda não gastamos nada com desocupação. Fiz algumas sozinhos e outras em sociedade. Vamos dizer que a melhor de todas eu fiz com meu parceiro Leandro, ali de Ponta Grossa. Ele chegou para mim algumas semanas atrás e falou: eu tenho uma interessada no imóvel que está ali em venda direta. É só a gente pegar e tá praticamente vendido. Ela vai olhar a casa e vai dizer se fica pra gente. A mulher tinha interesse, a gente ia vender abaixo do preço do mercado para ela, mas ia ser uma venda muito rápida, né? A gente ia pegar e já ia vender. A gente pagou o boleto na quinta, na quarta, desocupou na quinta, na sexta ela olhou e a gente fechou o contrato. Vamos devagar que foi muito rápido aqui, né? Foi rápido. Qual cidade que é esse imóvel? Em Ponta Grossa. Ponta Grossa, né? Paraná. Isso. Aí tava em venda direta, né? Aquele que chega lá, dá o lance, você leva. Era uma casa, apartamento? Nem era não era uma venda direta online, era aquela que tem um reloginho ainda, né? Reloginho, né? Mas foi lance único. Aí foi lance único, né? Arrematou por quanto? Financiado, 90 mil, eu acho. Deixa eu confirmo aqui já. Então, tá aí, 90 mil reais financiado. Financiado, a gente deu 4.700 de entrada, se eu não me engano. E olha aí, no outro dia já entrou em contato para desocupar. O cara falou: não, amanhã eu tô saindo. O cara saiu, a nossa possível compradora já entrou lá, gostou, falou: não, fechou. E deu 15 mil de entrada pra gente. Calma aí, mas deu muito bom, muito rápido. Então, isso aí foi no dia seguinte desocupou? E no outro já vendeu.
Então não tinha nem documento nem nada ainda, né? Ainda não, o financiamento não saiu nem no meu nome ainda. Mas ela já sabe, né? A gente orientou ela, vai ser assim, primeiro vai passar pelo meu nome, depois a gente passa pro seu e tal. Então, essa negociação, você já tinha um contato antes com o morador ou foi só depois da arrematação? Foi só depois. E foi muito rápido, a gente ficou até surpreendido. Ele falou, não, eu já sabia, eu já tô meio preparado aqui. Pois muito rápido mesmo. No dia seguinte o cara saiu, porque normalmente o cara pede, me dá uma semana, 15 dias. 30 dias, tá meio enrolada, pede mais tempo, né? Essa aí foi um caso atípico, assim, né? Todo o processinho a gente ficou bem baixo. O cara já tava querendo sair dali. Já tava meio preparado, né? Aí agora que vendeu, eu quero sair logo, né? Queria resolver a gente deu a entrada ali e a moça já fez a compra. Deu 15 mil de entrada pra gente, então ela já pagou a nossa entrada, a gente não precisou fazer nenhuma reforma, a gente negociou com ela pra ela pegar do jeito que tava, né? Vendemos a 137 pra ela. Se a gente fosse esperar, talvez a casa vendesse a mais, 155, 160, né? Mas como a gente já tinha engatilhado tudo ali, ia ser rapidinho, agora tá picotando aí a ligação, não sei se é só para mim aqui, talvez tenha entrado alguma ligação aí, não sei. Tá sem o som agora pra mim. Bom, eu não tô ouvindo. Aí, voltou, agora sim, agora tô ouvindo, né? Tinha sumido o som ali, tá pipocando. Bem sem áudio na última pergunta. Isso. Foi. Então vamos lá, recapitular aqui, né? Comprou ali por 90 mil reais, deu 5%, 94, né? Deu 5% de entrada, desocupou no dia seguinte e já tinha uma compradora engatilhada? Já pronto para comprar? Estava praticamente certo, assim, né? Só se acontecesse alguma coisa muito errada lá no imóvel, mas ela olhou, gostou, fechou. Méritos todos do jeito que estava. Não fez nada. Nada, não fizemos nada. Mérito total do meu parceiro Leandro nessa aí, ele que achou a compradora, achou o imóvel. Isso é importante da comunidade, né? A gente vai fazendo amizade, sócios. Exato. A gente já tem várias casas juntos aí, eu e o Leandro. E essa venda foi por quanto? Saiu por 137. Se a gente quisesse vender por mais, quisesse esperar, talvez a casa valeria 155, por aí. Mas como era muito rápido, a gente já ia girar. A gente pegou todo o crédito que ela tinha e falou, beleza, já vamos botar o lucro no bolso e vamos para a próxima, né? Excelente, né? Em 2 dias de operação, né? E provavelmente o valor que ela pagou de entrada você usou para pagar a escritura. Ela pagou tudo. Não, financiamento, o ITBI, né? A despesa de registro. Já pagou tudo e estamos no lucro já, só com a entrada, por enquanto. Agora é só esperar rodar o meu financiamento para depois rodar o dela. Olha, então só a entrada do negócio já pagou todo o investimento, deu lucro e ainda vai receber ali o restante. Então, uma excelente operação. Foi esse Leandro que você fala, é o Leandro Bonafé? Não, esse é o Glugoski. Ah, tá. Nome difícil aí de falar. Não pode. O Bonafé está ajudando a gente também em uma casa que a gente pegou em Jaguariaiva. Porque ele aqui é de lá, né? Ele é do Sul, eu acho que não sei se é dessa cidade aí. Ele é do Rio Grande do Sul, acho que é de Palmeirinha, se eu não me engano. Ah, tá. É que ele pegou, acho que imóvel também, lembro dele falar alguma coisa da cidade, né? E o Leandro é parceiro também, a gente sempre tira umas dúvidas com ele lá. Ele tá ajudando a gente em uma outra reforma agora, a gente também contratou ele, os serviços dele para ajudar numa reforma mais complicada que a gente pegou. Esse caso aí que a gente citou é um caso típico, né, de vender tão rápido assim. Eu nunca vendi rápido assim, não. De desocupar um dia, vender no outro, e eu acho que isso aí é recorde, né? Talvez aí seja a operação mais rápida, né? Porque às vezes você desocupa rápido, mas aí não vende. Às vezes você demora a desocupar, aí vende rápido, mas aqui desocupou rápido e vendeu rápido aí antes do registro. Foi ótimo. Aí de lá para cá foram 13 arrematações, né? Como comentou aí da primeira do terreno, né? Pegou um terreno por 21 mil que vale 48, pegou uma casa que já vendeu em 2, 3 dias de operação. E como é que foram as demais operações? Depois do terreno teve 2 lá em Planaltina, em Goiás, que alguns colegas do curso me chamaram para participar do grupo deles. Falaram, nós já arrematamos, se quiser entrar com a gente aqui. É que nem você sempre fala no curso, né? Tem que participar da comunidade, interagir lá nos grupos, né? Eu sempre, com o pouco que eu tinha aprendido, estava sempre tentando
ajudar o pessoal lá, e aí o pessoal vai conhecendo você. Aí o Renan me chamou para esse grupo e falou: nós já arrendamos uma casa, quer entrar aqui com a gente? Falei, vamos, tava no começo, né? Queria entrar em tudo que dava. Aí fizemos um estudo lá da viabilidade e falei, vamos entrar. Aí entrei nessas duas casas com ele. Depois acabei pegando uma em Ponta Grossa, sozinho. E daí eu chamei o Leandro. Eu falei, Leandro, eu peguei uma casa aqui. Você não quer entrar comigo? Ele falou, putz, eu tô meio apertado aqui de dinheiro, eu não posso entrar com muito. Daí ele foi lá dar uma olhada na casa pra mim, falou, cara, tá desocupado, acho que nunca morou ninguém. Ele falou, eu consigo entrar com 20% aqui. Eu falei, então, bora. Aí chamei mais um colega, o Guilherme, entrou com a gente também. Aí tomamos posse, pagamos boleto, tomamos posse da casa, tava novinha como entrega ao construtor. Não precisamos, acho que não gastamos quase nada com reforma, só limpeza e do terreno, né, que tinha bastante mato, e da casa mesmo. Olha, ele também vendeu em 5 meses essa daí. Casa desocupada, nunca habitada, né? Do jeito que a construtora entregou ali. Aí pegou e em 5 meses vendeu. Em Ponta Grossa, quanto que foi aí o valor dessa operação aí, inicial? Deixa eu ver essa daqui. E o Leandro é lá da cidade ou é perto? O Leandro é lá da cidade. Ó, a importância, né, de fazer parceria com quem é da localidade ali para desenrolar o negócio, né, o pós-arrematação, e também até para, na análise financeira, né, ter uma certeza maior do valor da avaliação, né? Essa aí a gente pagou 112 e vendemos 112 mil à vista ou financiado, esse? Foi à vista. Esse foi a... E vendemos a 180 à vista também. E 5 meses de operação, né? Foi muito bom. Vou contar uma não tão boa também, né, que a gente só conta as boas, o pessoal fala, estão inventando isso aí, tudo dá certo. Traz um problema aí para a galera, né? Porque o Jonathan entrou na mentoria em julho do ano passado, tem pouquíssimo tempo, né? Um pouco mais de 6 meses. E normalmente as operações de leilão a gente coloca em média 12 meses. Ele arrematou 13 e já comentou aqui de várias vendas. Então tá vendendo bem, tá vendendo rápido. Ainda tá bem dentro aí do período, né, de 12 meses para vender o imóvel desde que arrematou. Então comenta aí um caso que deu mais rolo, vamos dizer assim, a treta aí, algo que demorou mais, que teve algum problema, né? Pra galera ver que tem também problema, mas que todos eles são superáveis, né? Antes de eu conhecer o Leandro lá em Ponta Grossa, eu tinha pego uma casa lá, sozinho. E eu queria fazer uma sozinho porque eu queria aprender a fazer na prática, né? Até esse momento todas tinham sido cotizadas. Aí você fala, não, eu quero fazer uma sozinha aqui pra frente. Uma era terreno, mas daí não tem muito o que fazer, né? Só documentação ali que eu aprendi. Mas daí eu peguei essa daí, tava desocupado também. Aí eu falei, bom, como é que eu vou fazer agora, né? Aí beleza, primeiro eu pesquisei chaveiro no Google Maps ali, achei um chaveiro lá próximo da casa. Falei com ele, comprei uma casa em leilão e tal. Eu preciso que entre lá, né? E eu falei, só que eu preciso que você faça um favor lá pra mim. Eu quero que você entre filmando tudo lá. Se tiver algum móvel, alguma coisa do ocupante, você fecha e vai embora, me avisa. Daí, mas se não, entra, filma tudo lá, todos os cômodos pra mim. Ele pediu... Já deixa o chaveiro preocupado aí, o que ele tá fazendo, né? Isso. Tanto que esse chaveiro aí, ele já abriu toda a casa pra mim, que o bicho já falou, eu vou entrar nesse negócio aí, eu já tô fazendo curso aqui, já tô com capital, falou, eu vou entrar nesses leilão aí também. O chaveiro, o negócio é legal, né? E falou que até vai entrar também, né? Ele vai entrar. Daí eu chamei o chaveiro, ele entrou lá, filmou tudo pra mim, daí ele falou que ia cobrar, acho que R$100, daí eu falei, você filma tudo lá pra mim e te dou 130, então. Ele falou, beleza. Aí ele filmou, daí ele falou, você quer que eu já te passe onde tem uns defeitos aqui que eu vi? Eu falei, melhor ainda. Aí ele me mandou foto de tudo, filmou. Quando eu abri aquele vídeo, o teto caindo, a caixa d'água tinha desabado, derrubado tudo forro, infiltração para todo lado. Falei, meu Deus do céu, não tinha uma porta na casa, não tinha pia, não tinha torneira. Falei, tô ferrado. Falei, agora bateu o desespero. Tinha feito ali uma estimativa de reforma em 5 mil e a desocupação em 4, eu acho. Falei, tô ferrado. Agora já era meu ROI aí. Entrou na desocupação, mas a reforma veio de surpresa. Vou ter que arrumar para não ter prejuízo. Aí, beleza, o chaveiro me passou as coisas. Aí pedi para ele, eu já tinha feito contato com uma corretora, falei, você leva a chave na corretora ali para mim? Ele levou.
Aí beleza, deixei a chave com a corretora, que é uma preocupação minha, o que eu faço com essa chave, né? Aí deixei com a corretora, falei, agora eu vou ter que arrumar, como é que eu vou arrumar? Vou precisar fazer uns orçamentos. Pesquisei materiais de construção ali na região, em volta da casa, e mandei mensagem com uns 4 materiais de construção. Tô com uma casa aqui, o telhado caiu, eu preciso reformar, se tem alguém para indicar? Aí peguei a indicação desses materiais de construção, tava com uma lista de uns 10 nomes de pedreiro para ir fazer orçamento para mim, e daí fui agendando, mandava mensagem pro pedreiro, preciso que você faça um orçamento para mim, dá uma olhada aqui nessa casa, tem isso para fazer, o que mais você encontrar lá de problema me avisa. Pega a chave na corretora, vai lá, olha, faz o orçamento, devolve a chave na corretora. E foi indo. Primeiro orçamento, só de mão de obra, 12 mil. Falei, ixi, tô ferrado. Tinha separado uma desocupação que eu economizei, ia dar 9, né? O cara só de mão de obra, 12. Aí vai outro, vai 9, vai 8, 7, daí comecei a achar uns mais baratos. No fim foi um cara lá e falou, cara, não, isso aqui tá fácil, só parece que tá complicado. Falou, mas isso aqui é fácil, não tem muito erro, não. Eu te faço 4.300. Olha aí, pô, eu fiquei animado, né, cara? Só que eu falei, pô, maior diferença de preço, será que esse cara não sabe nada? Eu falei, eu te dou uma resposta amanhã. Comecei a pesquisar sobre a empresa dele ali, e daí ele falou, cara, eu faço por 4 aí. Fechou então, vamos fazer. Aí, fechei com o cara, aí fui cotar materiais de construção, já tinha contado os materiais que eu tinha levantado antes, né? Cotei os materiais de construção, mandei entregar para ele. E o cara era bem desenrolado, ainda me ajudou. Ele falou, aqui não precisa trocar tudo o forro, não. Quebrou uns forros, mas tem um quarto que tá com o forro meio torto, a gente tira, coloca aqui no banheiro e a gente compra só pro quarto forro novo. Aí foi fazendo as reformas e tal. No fim das contas, deixa eu até ver aqui, mas saiu bem mais barato do que eu esperava. Esse foi em qual cidade? Foi em Quadras também, antes de eu conhecer o Lembro. Saiu 7.768 o meu custo de reforma. De obra e material. Barato. Isso. E eu tinha estimado a reforma em 5, a desocupação em 4, então saiu abaixo dos 9 que eu tinha previsto. E a casa tá prontinha lá. Essa semana eu pedi uma avaliação da Caixa. Foram lá, acharam minha infiltração, não passou. Vou ter que corrigir essa infiltração para eles fazerem a avaliação de novo. E se você pagou quanto e a expectativa é vender por quanto? Foi pago 87, mais a comissão do leiloeiro. Os dois juntos ali, então, deu 91.350. E meu custo total com toda a documentação saiu em 104. A expectativa está anunciada a 180. Deve legal. 175, 180, nessa faixa aí. Muito bom, muito boa aí a operação. E o trabalho ficou legal? Que o cara foi a mão de obra mais barata. Você estava com medo aí, né? Da qualidade. Daí depois os corretores foram lá, pedir para dar uma olhada, né? Claro, ótimo, tudo ótimo não fica, né? Mas ficou bem razoável, assim, né? Também no pop a gente tem que economizar, né? Não dá pra pegar mais caro, Não é pra enfeitar demais, não. Então fez a primeira operação aí, completou, falta só vender, venda estimada em 180 mil reais. O Rafael falando aqui, desocupação por 9 é muito alto. Tem advogado que faz por 3,5. Na verdade, ele tinha estimado ali 4, né? E 5 de reforma. Mas mesmo assim, 9 mil reais na desocupação, dependendo do imóvel, pode valer a pena. Mesmo que você pague 3,5 para o advogado, tem as custas do processo também, que tem que ser considerada, e tem o tempo. Não é pagou o advogado no dia seguinte e desocupou, não. Ele vai entrar com a ação, o juiz vai ter que expedir ali o mandado, vai ter que citar ali a parte, até desenrolar pode levar 3, 4, às vezes 5 meses. Com a aposta amigável, você ganhou aí, você pega a aposta quase que de imediato, 1, 2 semanas. O melhor é a aposta amigável, sempre que possível. Então essa conta, às vezes... mais, né? Exato, a matemática às vezes engana, né? Então é a falsa ilusão da economia, né? Você ganha aqui, mas você perde no tempo. 2, 3, 4 meses que você já poderia estar com o imóvel à venda e botando dinheiro no bolso. Então, assim, às vezes é uma falsa ilusão de que está economizando, quando na verdade está prorrogando mais ali o ciclo da operação como um todo. Então não é só o custo do advogado, tem também as custas judiciais do processo e tem o tempo que vai levar até desocupar, fora o estresse, né? Então é melhor já resolver amigável e mesmo, às vezes pagando um pouquinho mais. Então fez essa operação aí sozinho, né? Aprendeu todas as etapas, conduziu a reforma à distância também, né? Entrou em contato com materiais de construção, pegou indicações de vários pedreiros ali, fez vários orçamentos, pegou um mais caro de 12, foi baixando, chegou num de 4, que resolveu aí, fez a reforma
e o imóvel já está pronto à venda aí para estimado 180 mil. Eu estou vendo você falando muito de casa aqui. Você pega a sua casa ou pega apartamento também? Ou foi coincidência ter... Só casa e POP, eu não por opção. Eu tento os apartamentos também, mas eu acho que a concorrência é muito maior nos apartamentos. Eu acho que é porque é mais fácil precificar também, né? Você acha mais fácil precificar as casas? Não, os apartamentos são mais fáceis, a concorrência acaba sendo maior. Então, sempre que eu participo, acabou fugindo da minha viabilidade. Mas não tenho nada contra apartamento, não. Que já é dinheiro no bolso, eu tô dentro. Legal. Então você entra nos dois ali, mas pela concorrência os apartamentos têm subido mais, né, que é mais fácil de avaliar. E você está se especializando naturalmente, aí a seleção natural, né, que a gente diz. Então, naturalmente, você está indo pela arrematação de casa. Das 13, dos 13, um foi terreno, o resto foram todas casas? Ou chegou a ter algum apartamento? Um foi terreno, todas casas, os outros. E... praticamente todos os POPs, eu quis começar nos POPs porque eu falei, bom, se eu errar no POP, pelo menos eu perco menos dinheiro, né? O tombo é menor. Então acabou sendo quase tudo POP. Tem uma casa aqui que é médio padrão, no meu estoque, mas o resto é tudo POP. E essa médio padrão é uma casa em Jaguariaiva, lá perto de Curitiba. Essa, quando a gente entrou ali, essa tem um caso interessante que o ex-mutuário brigou muito para ficar com essa casa. O cara anulou o leilão, ele tentava fraudar os leilão. Nesse leilão que a gente participou, inclusive era na venda direta da Caixa, teve disputa ali, e a minha viabilidade era, acho que até 290, se eu não me engano. A gente está em sociedade aqui com outros Smart Tunnels, a gente usou o Smart Match da Smart, né? Deu match, a gente falou, melhor fazer um grupo do que concorrer entre nós, né? E a gente estimou uma viabilidade, acho que de 290, alguma coisa assim. E quando começou o leilão, o lance foi subindo, e a gente tinha avaliado a vender a 480, 500 mil essa casa. E começaram a dar lances muito altos. De 275, pulou para 320, 330, 340, começaram a dar uns lances absurdos. Falei, tem coisa errada aí. Aí a gente olhou o CPF que estava dando lance e batia com o do ex-mutuário e a esposa dele. Então eles estavam dando lance alto para subir o valor. Aí falou, bom, vamos posicionar, o nosso limite era 290, de 275 pulou para 300 e pouco, falei, vamos posicionar em 275 e 1 centavo. Se posicionamos ali, depois de uns 2, 3 meses chamaram a gente. Daí nós pegamos a casa, negociamos com o ex-mutuário, achamos que ia ser bem difícil a desocupação, porque o cara brigou muito para ficar nessa casa, né? Nessa classificação você ficou em qual posição? Sétimo. Você lembra? Sétimo, né? Porque muita gente não entende, né? Nesse leilão da Caixa, você dá lance e aí você se classifica ali. A gente sabe que tem muita prática aí da galera fraudar ali os lances, né? O próprio devedor, né? Para tentar melar o leilão, ganhar mais tempo. Então, esses lances fakes, eles serão desclassificados. Aí a Caixa vai chamando segundo, terceiro, quarto, até que chegou aí no sétimo. Então, às vezes, você, mesmo já tendo um lance bem alto, você vai lá e dá um lance que te posiciona numa posição ali que vale a pena, que talvez a Caixa te chame, né? Então, para não desistir da arrematação. Em sétimo lugar, conseguiu pegar, né, o imóvel, né? Aí a gente achou que ia ser muito difícil desocupar, porque o cara brigou muito por essa casa, mas até que não foi tão complicado. A Raquel negociou pra gente, falou com o ex-mutuário, ele pediu 30 dias para sair ali. Primeiro ele falou que ia tentar comprar, financiar no nome de outra pessoa, vender um terreno que ele tinha. Não deu certo, ele desocupou a casa, nós tomamos posse semana passada aí. E daí a gente viu que teve um afundamento de terra, né? Nos fundos, assim, perto da edícula. Então teve um afundamento de terra, daí falando, agora vamos precisar de alguém que sabe o que a gente não sabe aqui, né? Mas afetou ali a estrutura da casa, foi afetou, na casa não, mas a edícula lá nos fundos afetou. Então uns trincados bem grandes lá. Daí a gente chamou até um engenheiro da cidade lá, ele foi fazer um orçamento pra gente, deu bem alto, assim, bem longe do que a gente esperava. Aí falou, vamos falar com o Leandro, né, o Danilo aí que tá no nosso grupo, falou, vamos falar com o Bonafé, ele acho que deve conseguir ajudar. A gente falou com ele, e daí ele tá prestando uma consultoria ali pra gente, na obra, deu umas ideias até que a gente não tinha pensado, que lá tem todo um piso, né, e quebrou tudo, a gente falou, vai ter que trocar tudo. Ele falou, não, que se a gente fizer um jardim ali nos fundos, né, porque melhora o escoamento da água, já evita esse problema no futuro e ainda dá uma chamada de atenção, né, um verde ali, porque todo mundo gostou da ideia, e ele já viu
o problema não é tão grande quanto a gente que não tem experiência, olha, né? Eu já vi, eu falei, vixe, a casa vai cair tudo ali. Ele olhou e falou, não é bem assim não, dá para arrumar, é só tirar os pisos, a gente soca a terra de novo, vai ficar 100% e tal. Então, às vezes, a gente, quem não conhece se desespera, né? Mas quem conhece sabe que não é bem assim. Então, é sempre bom conhecer alguém que entende do assunto, né? Se você tiver a oportunidade de ter um sócio que entende do assunto, é ótimo, né? Mas se não, tem muita gente na comunidade que você pode entrar em contato. Se é uma coisa simples, às vezes te tira uma dúvida. Se é mais complicado, você pode contratar a pessoa, ela entende o que você está passando, né? Que nem o Leandro sabe que a gente quer economizar, né? Já deu a ideia de fazer um jardim. Porque ele também tem a cabeça de arrematante, né? Já fez aí dezenas, centenas de arrematações, o Leandro. E é legal isso, né? Porque às vezes você chama ali o engenheiro para fazer ali o projeto, né? E aí vem o cara pensando com outra cabeça, né? Ele não tem viés da arrematante. O arrematante é um investidor que investiu o mínimo possível para deixar o imóvel em condições de venda. E o cara que já é um engenheiro e é arrematante também, né? Está acostumado com coisa de reforma, ele já te dá exatamente o que você quer. Comenta um pouquinho dessa desocupação que a Giovana perguntou, né? Levou quanto tempo essa desocupação? Como é que foi? Você falou que desocupou amigável. Teve que pagar alguma coisa? Foi só na conversa? Como é que foi? Foi só na conversa. Até hoje, das minhas aí, todas foram só na conversa. Ó. Teve uma aí que a gente entrou comissão na posse, que eu falei, e as outras 12 foi só na conversa mesmo. Legal demais. Porque muita gente fica com medo, né? O cara não vai sair, vai destruir tudo. Pois é, eu peguei bastante com uns caras bem honestos, assim, gente boa, né? A gente conversa, explica, né? Teve um assim que deu um pouquinho mais de dificuldade. Conversei com ele, expliquei, né, que a gente tem direito à taxa de ocupação, que eu não ia cobrar dele se ele saísse amigavelmente e tal. Ele falou, não, beleza, vou sair. Aí eu fiz o contrato de desocupação, mandei para ele o acordo para ele assinar. Aí começaram a vir umas desculpas. Falou, eu fui no cartório, não aceitaram porque meu RG é antigo. Falei, vai com a carteira de trabalho. Ele falou, tá, eu vou ver quando eu vou. Aí foi, deu uma enrolada aqui, uma enrolada ali. Aí no final ele assinou, eu falei, me manda pelos correios que eu vou pagar aqui para você o Sedex, né? Aí ele não ia entregar. Eu falei, o cara não tá querendo dar para trás. Já tinha assinado, né? Me mandado foto de uma parte do documento. Daí eu falei, eu liguei para ele, né? Pegar ele meio de surpresa. Assim, falei, o corretor tá indo aí buscar. Daí ele falou, beleza. Aí o corretor pegou. A gente tinha combinado para sair último dia de fevereiro. Chegou no dia, ele não saiu. Daí eu liguei para ele, Wesley, eu vou ter que te cobrar as taxas aí, vou ter que entrar com a emissão na posse. Te expliquei como ia funcionar, a gente fez o acordo, né? Eu quis te ajudar, você não me ajudou, não cumpriu, vou ter que entrar com a emissão na posse. E ele não me respondia. Daí eu falei, dia 20 de março, tô entrando com a emissão na posse, então se eu não tiver retorno. Aí deu uns 3 dias, o corretor mora lá pertinho, ele falou, passei na frente da casa, o cara tá mudando. Aí eu falei, beleza, ótimo, né? Aí eu falei, espera uns 2 dias pra ver se ele saiu mesmo, daí vamos lá. Aí o corretor foi lá, só tinha um guarda-roupa, uma cama pra trás, uma máquina de lavar e uma air fryer. Eu falei, bom, será que o cara saiu ou não? Liguei pro cara de novo, daí ele me atendeu. Eu falei, Wesley, você desocupou a casa lá pelo que eu vi, mas ficou algumas coisas pra trás. Você vai buscar ou pode descartar? Ele falou, não, tá tudo estragado, pode descartar. Aí saiu, então essa foi a mais complicada que eu tive até agora. Pô, isso aí é moleza. Então. Esse complicado seu aí tá fácil demais. Tá fácil, né? Eu tô com sorte. Mas eu espero que continue assim. A gente sempre deixa uma reserva ali, considerando, né? Pra desocupar, às vezes ajudar a pessoa a pagar uma mudança, né? O caminhão, o primeiro aluguel ali, para facilitar as coisas, né? Mas até hoje não precisou. Espero que continue assim. Essa foi em Jaguaraíva, é isso? A Jaguaraíva era aquela que tava com problema de afundamento de terra lá, né? Essa já é, né? Que são aqui. Essa do afundamento de terra, você pagou quanto e a expectativa é de vender por quanto? A gente pagou 275. Essa foi a mais alta que tu pegou, né? Que você disse. Foi. Essa é o único padrão médio assim que eu peguei. E quando a gente estimou em 480 a 500. Os corretores que foram lá ver falaram, se vocês arrumarem aqui, eles falaram 550, 580. Deram um preço maior, bem maior do que a gente esperava. Mas a gente já vai aproveitar e vai dar uma melhorada nela, porque ela tá bem datada, né? Os pisos antigos, tomadas antigas. Inclusive o cara mudou, levou todas as tomadas. Quem faz isso, cara? O cara levou
as tomadas. Portas internas eu nunca peguei. Todas as casas que eu comprei, os caras levaram a porta embora. Sou especialista em comprar porta, já sei preço, o que tem que fazer. Eu não sabia nada de reforma, né? Já sei que verniz tem que comprar, ou se é qual tinta que mistura que não sei o que, eu já sei tudo agora. De tanta porta que me levaram. Mas essa aí o cara deixou as portas e levou as tomadas. O cara levou todas as tomadas. Pô, nem dá nada pra nós, porque a gente já pensava em trocar mesmo pra ficar novinha. Então a gente já pensa em fazer um reposicionamento dela, para subir um pouco mais o valor dela. Os corretores falaram que tem espaço ali, que é um bairro muito bom. Então a gente vai gastar um pouquinho a mais, deixar ela mais moderna. Já vamos ter que quebrar as coisas mesmo, né? Já vamos colocar algo mais bonito ali para ficar mais líquida a casa também. Então tá aí. Pegou um imóvel por 275, que se fizer uma reforma ali, pode pegar 500, 550, 580, né? Segundo aí, os corretores, e a estimativa de venda era abaixo de 500, né? Antes da arrematação. Então, uma surpresa legal. Essa daí é uma que a gente tinha separado, acho que 20 mil para desocupação, que a gente pensou que dá muito trabalho, porque o cara era bem combatente, assim, né? Anulou o leilão, tentou fraudar ali, então a gente... Só esse aí que a gente economizou já ótimo para o nosso retorno. Já usa na reforma, né? Estava previsto para desocupar, já vai usar aí para ajudar na reforma. Bom demais. Desses imóveis todos, você já falou que a desocupação foi tudo tranquilo, não teve nenhum problema. Questão de surpresa negativa, um imóvel aí que estava meio detonado, mas gastou R$9 mil, menos de R$9 mil para fazer a reforma, né? Então, um resultado muito legal. Já vendeu alguns imóveis. Dos 13, você chegou a vender quantos já? Tem 2 vendidos, que eu já recebi pelo menos a entrada. Tem um que a gente aceitou uma proposta essa semana aí. Estamos esperando para ver se vai dar certo, né? Que é um que é 100% financiado, né? O comprador não vai dar entrada. Então, a gente está esperando ver se aprova o financiamento dele. Então, são esses aí. Em um ano aí eu comprei 13, tem 2 vendidos e um terceiro quase vendendo. Tá? Mas está dentro do previsto, né? A gente sempre... Na verdade, você começou a arrematar depois da mentoria, em final de julho. Então tem pouco tempo. Comecei em agosto. O primeiro. Sendo que alguns você rematou mais recente, talvez alguns esse ano ainda. Então, assim, está dentro daquele horizonte ali de 12 meses para realizar a venda desses imóveis. Tem mais imóveis aí que a gente falou aqui dos 4 ou 5, né? Tem bastante. Se tiver mais algum aí para trazer para a gente... O último que eu rematei foi a vista aqui em Palotina, uma cidade aqui próxima também. Essa aí eu já negociei a desocupação, mas ela estava alugada, né? O ex-mutuário alugou para tirar um dinheirinho antes dele perder a casa, eu acho. E contatei a ocupante lá, negociei com ela. Foi super amigável também, falou, entendo, beleza. Ela queria continuar alugando, mas eu tenho interesse em vender, né? Falei pra ela que eu tenho interesse em vender. Daí ela falou, tá, eu vou procurar alguma coisa. Daí ela falou, quando eu conseguir, eu saio. Daí ela falou, não tô conseguindo achar casa pra alugar. Daí eu falei, vou tentar te ajudar. E pior que eu entrei em contato com todos os corretores da cidade lá, não tem casa pra alugar nessa faixa de valor lá na cidade. Tá bem difícil mesmo. Então essa daí já tá acertada a desocupação, mas ainda não tive posse da casa, né? Porque ainda não achamos uma casa para alugar. Estou ajudando ela lá. Daí ela estava muito preocupada, que ela tem 2 crianças pequenininhas. Falou, não quero ir para a rua e tal. Eu falei, não, fica tranquilo. Fica aí, a gente vai procurando a casa para você. Falei, você paga o aluguel para mim enquanto isso, né? A gente fez um acordo, ela vai pagando o aluguel para mim até que a gente ache uma casa para ela alugar. Tá até alugado meio baixo, acho, porque o cara pensou, bom, eu tô perdendo a casa, né? Vou alugar por um valor qualquer aqui que alugue rápido. Esse ex-mutuário aí também tá com uma ação anulatória. Ele falou que não foi notificado, mas eu já tinha levantado, eu tenho a notificação aqui do banco, pedi pro leiloeiro, o leiloeiro me mandou, então o processo dele não vai dar em nada. Então já tô ignorando o processo dele e seguindo em frente aqui. Assim que eu conseguir a posse, já vou reformar e colocar para vender também. Essa já registrou ou ainda está na fase de registro? O registro sai essa semana aí. Eu já paguei o registro, só esperar eles digitarem lá. Hoje ou amanhã deve sair. Pô, legal demais. Então já vai registrar aí. Tem um inquilino lá que tá pagando aluguel ali, então não tá ali comprometendo a operação. Daqui a pouco encontra uma casa e vai sair. Essas tu pagou quanto e a expectativa é de vender por quanto? Eu paguei
89, a expectativa é 180. Tá aí, ó, pagou 89 mil reais, a expectativa da venda por 180. Um baita de um negócio, né? Eu percebi aqui que você, pelos imóveis que você falou, as cidades, localizações, basicamente a maioria está perto aí, né, ou no seu estado ou num estado vizinho, né, próximo. E você tem focado só aí no sul ou você olha também no restante do Brasil? Eu tô mais focado aqui no Paraná mesmo. Paraná, especificamente no Paraná. Eu tenho mais aquela insegurança de ser tão longe, que eu falo, bom, aqui, se for aqui, eu pego o carro e vou. Mas quando eu acho um parceiro, numa cidade mais longe, daí eu tento lá também. Tem o Guilherme ali que estava fazendo parceria comigo, que é do Rio Grande do Sul, então a gente começou a olhar por lá. Eu tenho um colega de Santa Catarina, a gente começou a olhar por lá. Mas Santa Catarina tem muita disputa, principalmente ali na região litorânea, as disputas, os caras pagam quase preço de mercado, então é meio difícil a concorrência ali. Mas a gente vai tentando de tudo, aí o que aparece, quando a gente vê alguma oportunidade, vamos tentando. Você olha também em outras áreas do Brasil, mas não olha tanto, mas se apareceu ali, participa, né? Eu não olho com tanta frequência, né, quando eu vou garimpar. Eu já tenho uns filtros salvos, assim, para as cidades que eu já conheço, ou já tenho algum conhecimento, porque eu já tenho pedreiro, eu já tenho corretor, é mais rápido, né? Como agora eu estou muito enrolado, eu estou tocando umas 3 reformas, 2 registros, e fazendo uns orçamentos para uma outra, então eu estou bem ocupado de tempo e ainda tenho meu trabalho, né? Porque eu não larguei meu trabalho, então o meu tempo está bem escasso, então eu quase não estou garimpando. Eu só tenho um filtro rapidinho nas cidades que eu já tenho, vamos dizer, uma equipe formada, né? Já conheço o chaveiro, já conheço o cara para reforma, o corretor. Então eu só estou dando uma olhada rápida nesse, porque se entrar algum desses nessa cidade não vai me dar muito trabalho, porque eu já conheço tudo. Então por enquanto eu estou nessa. Quando eu resolver tudo aqui, tiver tudo pronto para vender, daí eu vou começar a garimpar de longe de novo em novas cidades. Até porque eu acabei me concentrando em algumas cidades, porque depois que você já forma uma equipe lá, fica mais fácil e também tem a visão de preço, né? Eu bato o olho, eu já sei quanto vale uma casa ali. Exato. Não preciso sair pesquisando, levantando. Então eu bato o olho e falo, essa aqui vale 180, essa vale 160. Então você acaba se acomodando um pouco. É algo que eu estou me cobrando aqui, que eu tenho que sair um pouco da minha zona de conforto ali, diversificar um pouco. Porque senão você fica com muitos imóveis na mesma cidade, vai saber o que acontece ali, dá um problema geral na cidade, ali sai uma grande indústria, numa cidade pequena, né? Sai uma grande indústria, o mercado imobiliário é muito afetado. Então, é uma cobrança que eu estou me fazendo, diversificar um pouquinho mais. Imagina se na época da enchente aí no sul, né? Algumas cidades do sul foram devastadas, né? Imagina se o cara tem todos os imóveis ali na mesma cidade. O problema que seria, né? É bom sempre diversificar. Você falou um negócio legal aqui que vale a gente explorar, né? Que você trabalha e está arrematando ao mesmo tempo. Então muita gente acha, o cara vive só de arrematação, por isso que tem 13 ou bastante arrematação, porque ele só faz isso. Mas na verdade não. Tem um trabalho ali normal, né? Que tem a demanda normal de qualquer trabalho. E nas horas vagas aí, em paralelo, você conduz essas arrematações. Comenta um pouquinho como é que é a gestão desses imóveis e conciliar com o trabalho. Você tem um horário fixo que você faz as atividades de leilão, garimpagem, faz horários aleatórios, final de semana. Como é que você organiza para poder gerenciar? São 3 imóveis, né? É muita coisa. Então tem imóvel que está na fase de documentação, tem imóvel que está na fase de reforma, tem imóvel que está na fase de venda. Então tem a gestão e tem também o seu trabalho normal. Como é que é para conciliar e fazer a gestão para conseguir tocar os dois em paralelo? Tem a planilhazinha ali, né? Que a gente tem todos os imóveis e que etapa que estão. Tem que ter a planilha, porque chega uma hora que você esquece do imóvel. Tem imóvel aqui que às vezes não tá na planilha, depois que tu lembra, rapaz, e aquele imóvel lá? Tu nem lembrava que tinha um imóvel. Quando começa assim, quando às vezes vai conversar, o Leandro é meu sócio em 4, 5 casas, daí ele fala, e aquela lá, como é que tá? Fala, mas peraí, qual que é essa? A gente já não identifica qual que é essa casa. Daí ele fala, não, mas essa aqui a gente já pagou. Eu falei, não, a gente pagou a outra. Daí a gente começa a se confundir, daí tem que olhar para a planilha. Se não tiver a planilha, se perde. Então na planilhazinha aqui sempre tem qual que é o próximo passo, em que fase que tá, né? Eu deixo nas abas aqui das planilhas os contatos de quem tá fazendo a reforma, quem é o corretor, né? Pra gente se organizar. Mas em relação a me dedicar ao leilão, eu reservo... Eu, na verdade, sou autônomo, né? Então eu tenho um pouco mais de liberdade ali. Eu trabalho remoto,
muitos anos, fui pioneiro do home office, desde 2015 eu trabalho de home office, e eu tenho alguns clientes, e então eu tenho um pouco de liberdade. Eu quero fazer uma pausa agora para participar de um leilão, geralmente é tranquilo, assim, né? Claro, se tiver uma situação urgente num cliente, eu falo pro meu sócio, a gente sempre fica os dois habilitados ali, você vai ter que participar, não vou conseguir. Mas para garimpar, assim, eu sempre deixo reservado os sábados de manhã, esse aí é o meu horário certo, né? Toda manhã do sábado eu uso para garimpar e resolver alguma coisinha que está atrasada. E no horário do almoço, sempre 30 minutos por dia, eu dou uma olhada rapidinho ali nos imóveis e separo alguns para eu me aprofundar mais no sábado, né? E daí durante o dia a gente resolve os pepininhos ali, né? O pedreiro falou, acabou o material, preciso de outro. Daí o WhatsApp a gente resolve rapidinho, em paralelo ali, né? Não perde muito tempo. Ele manda mensagem para mim, eu já mando para o material de construção, gasto 3 minutos ali e volto pro meu trabalho. Tranquilo. Comenta um pouquinho dessa gestão de reforma à distância, né? Que muita gente fica em dúvida, como é que eu vou fazer a gestão de uma reforma à distância? Como é que eu acho a mão de obra? Como é que eu controlo? Como é que é os pagamentos, os orçamentos? Sou eu que pesquiso, o pedreiro que pesquisa? Então, como é que funciona aí? Como é que você faz essa gestão para poder tocar várias obras e à distância, né? Isso sempre foi uma preocupação, né? Porque, como comentei no começo, aqui na minha cidade quase não tem leilão. Eu falei, vou ter que tocar à distância, vou ter que aprender a fazer assim. Então, eu primeiro pesquiso os orçamentos, geralmente entro em contato com material de construção, pego uma indicação de pedreiros ali, peço para eles fazerem os orçamentos, decido quem vai fazer o serviço, ele me passa um orçamento, daí a gente negocia o pagamento. A maioria pede um pagamento antecipado. Eu nunca aceito pagar antecipado lá, porque eu tô longe pra caramba. Se o cara pega meu dinheiro e some, nunca mais. Conhece o cara, não é nenhuma referência ali de um amigo. Ele também não me conhece, né? Então fica um negócio de confiança, assim, mais complicado. Eu já perdi, vamos dizer, a contratação do cara, porque eu gostei dele, foi o meu preferido. Era um pouquinho mais caro que o mais barato, mas eu falei, esse cara parece bom. Só que ele só aceitava se pagasse metade à vista, e eu não queria. Daí acabei deixando pra lá. Antecipado? Não compra de um material nem nada ali, aí... Pode ser que o cara era muito bom, muito confiável, mas eu fico inseguro, né? Então, eu sempre negocio assim. A gente vê tudo que tem que fazer na casa, né? Todas as etapas, e tenta dividir em algumas partes o pagamento e as execuções, né? Por empreita. Por exemplo, teve uma que a gente pegou recentemente que ela precisa pintar dentro e fora, e... vamos pegar aquela uma que era mais complicada lá. Tinha caído o teto, tinha que colocar forro, instalar a caixa d'água nova, revisar a parte elétrica, hidráulica, limpar tudo ela, tava tudo sujo. Eu negociei com o cara, daí a gente falou assim, então vamos fazer assim, primeiro você faz a limpeza do imóvel, né? Troca os forros e instala a caixa d'água. Daí eu te pago 1.000. Daí depois você pinta a parte interna, eu te pago mais 1.500. Daí depois você pinta a parte externa, eu pago mais 1.000. E daí depois você finaliza toda a limpeza da casa e eu pago o restante. Então a gente fez um passo a passo, né? De tudo que ia ser feito na obra. Fizemos uma listinha e definimos pagamentos. Vai ser feito XYZ, primeiro pagamento. Depois vai ser ABC, segundo pagamento. A gente acordou assim, e daí ele fez. Na primeira semana ele já acabou a primeira parte, já recebeu o primeiro pagamento, daí já pegou confiança, né? Agora as últimas que eu fiz com ele lá, ele nem me pede nada. Ele começa, daí passa uma semana, 2, ele fala, você pode fazer um pagamento de tanto agora? Eu falei, beleza. A gente já pegou confiança já, né? Então agora tá mais tranquilo. Mas geralmente quando é novo a gente faz um detalhadinho de tudo que vai ser e conforme quando que vai pagar e quanto vai pagar, né? E ele manda ali fotos e vídeos, né, do serviço. Tudo com foto e vídeo, né? Acabou, manda uma foto, manda um videozinho. Às vezes encontra uma situação inesperada que a gente não tinha visto antes, né? Ele fala, achei isso aqui, o que a gente faz? Fala, bom, o que você me sugere aí? Vai falar, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. Falar, e custo, quanto mais ou menos vão gastar? Daí a gente decide. Materiais, eu sempre pego a parte, né? Não acerto junto com o pedreiro. Por quê? Porque com o material você consegue pegar a nota fiscal e daí depois descontar no seu lucro no imposto de renda, né? Tudo que você pegar com nota de material ali, você vai conseguir descontar 15% ali do lucro no imposto de renda. Então é muito vantajoso pegar separado, né?
Mas os orçamentos aí, a busca pelo material, é você que pesquisa ou o próprio pedreiro já indica alguma Eu peço uma lista de materiais para o pedreiro, ele passa detalhadinho tudo que ele precisa. Aí eu disparo um WhatsApp aqui para 3, 4 materiais de construção perto da casa, né? Falo, eu preciso de um orçamento para esses materiais. Eles me passam, vejo qual que é mais barato e vamos embora. Legal, aí você mesmo paga aí a distância, manda entregar lá e o cara recebe. Uhum. E então tá aí, ó, plenamente possível, né, fazer a gestão de reforma à distância, desocupação à distância também, então tudo sendo feito à distância. Eu percebi aqui, você não detalhou, né, mas pelo que eu entendi aqui, foram todos extrajudiciais, foi isso mesmo, ou chegou a ter algum judicial? Todos extrajudiciais. Eu ainda tenho um pouquinho de segurança do judicial. A gente vê, estuda, né, pega tudo que tem material da Smart, mas eu sempre fico com aquele receio que o juiz pode decidir outra coisa, né? O que está escrito na lei nem sempre é o que vai certinho ali. Então eu tenho um pouco de receio, mas de vez em quando eu olho algumas oportunidades. Eu não garimpo só pelo Smart App, né? A maioria dos garimpais é por lá, mas tem alguns leiloeiros menores que eu gosto de garimpar, principalmente aqui da região sul, e daí aparecem alguns judiciais lá e eu analiso sempre, né? Faço todas as considerações lá e uma hora eu vou entrar. Esse ano é uma meta entrar em um judicial aí, medir as águas. Aí, pelo menos para ter uma experiência, né? Às vezes você tá ali com receio, às vezes o negócio vai bem, né? Então, eu entrei, como eu comentei no início, eu tenho um colega que trabalha nos judiciais ele faz assessoria jurídica, né, para uma outra pessoa aqui da cidade. Então ele conhece bem melhor do que eu, né? E eu tenho esse contato aí e ainda não entrei. Mas como meta esse ano aí eu vou pegar ele aí, faz uma cotização com ele, pô. Você acha eu falei, agora eu tô sem dinheiro. Eu falei, então junta aí, vamos entrar, pô. Eu chamo todo mundo aqui, eu chamo minha irmã, eu chamo minha esposa, eu chamo todo mundo, falo, vamos entrar aí, vamos entrar. Quero trazer todo mundo aí, ganhar dinheiro junto. O segredo é esse aí, né? É a cotização. Desses imóveis todos aqui, você tem mais ou menos uma faixa de preço. Você falou que o mais alto aí foi 275, que fugiu mais o padrão. Mas a média aí, você está arrematando imóvel mais ou menos que qual faixa de lance? 100. Faixa de 100 é a maioria deles. 100 mil reais ali. O popular, né? Casa, aí 100 mil reais, normalmente casa em cidades pequenas, né? Faz uma reforma e venda ali, vendendo por quanto? 180, 200? 170, 180, nessa faixa aí. 180, né? Quando dá, você financia. Desses todos aí, você financiou quantos? 2. Os últimos 2 aí foram financiados. Eu acabei pegando muita licitação aberta no começo, porque era mais fácil, né? Agora eu estou mais confiante e tô com crédito aqui, daí eu estou procurando os financiados agora. Então os últimos 2 aí foram financiados e os próximos aí devem ser financiados também, porque o dinheiro do à vista já acabou. Então estou procurando os financiados agora. Tem uma operação aqui mais diferente, que entramos com uns sócios aí, lá em Ponta Grossa também, entramos com um pessoal de Cascavel aqui, o Márcio Tubarão aí, o Efson lá do norte, eles que encontraram essa oportunidade, aí o Leandro me chamou também. É um terreno de esquina lá em Ponta Grossa, bem grande, agora se eu não me engano ele tem 1.080 metros ou alguma coisa assim, e tem uma casa boa lá nesse terreno, e a ideia é a gente desmembrar esse terreno em 4. Esse foi financiado, então tem 3. A gente desmembrar esse terreno em 4, vender o terreno que tem a casa, que quitaria o nosso financiamento praticamente, e ficar com 3 terrenos desmembrados aí pra gente vender de lucro. É uma operação um pouquinho diferente. Eles tiveram essa ideia, essa visão aí que eu não tinha visto. Essa casa estava um tempo já em venda online, e se fosse comprar para revender ela, não valia a pena, né? Mas pensando com essa cabeça diferente, valia muito a pena. Porque na hora que você desmembra ali, separa, aí cada lote individualmente vai agregar mais do que se você vendesse ali tudo junto, né? Então, só vendendo a casa, você já empata a operação e fica de lucro ali os 3 lotes separados para venda, né? Isso. Aí, né? Oportunidade boa, né? Pegou um lote grande, estava ali uma casa grande. A casa fica construída só em um lote, nos demais não tem construção. Isso, a gente consegue separar ela. Aí separa tranquilo ali, né? Então faz ali o desmembramento na prefeitura
fica com 4 imóveis. Então arrematou um, mas levou 4. Aí vende separado, aí o ganho final sempre é maior, né? Quando vende ali separado. Então é uma boa estratégia, né? Foram várias operações aqui, 13, né? Com muito aprendizado aqui, muito conhecimento. A gente já está chegando ao fim aqui, né? 1 hora de live, né? Eu queria pedir aqui para você um conselho para quem está entrando agora e está começando nesse mundo, não sabe nada, tem muito seguidor novo aqui que está assistindo, né? E às vezes está meio, não sabe como é o mercado, né? Não sabe como começa. Qual conselho você daria para quem está começando agora e quer investir em leilão de imóvel? Primeiro, buscar o conhecimento. Para você ter segurança de fazer as coisas, tem que estar com o conhecimento bem firme na cabeça ali, né? Eu entrei aí no curso da Smart, recomendo o curso excelente. Claro que você tem que se dedicar também, né? Não é só assistir a aula e vai entrar na sua cabeça sozinho. Então, você aprende, firma o conhecimento na sua cabeça, aí depois faz uma boa análise para o seu primeiro aí e entra com medo mesmo, porque o primeiro a gente tem que entrar para sentir as águas, né? Medir as águas. A gente aprende, tem coisa que a gente aprende no curso, tem coisa que a gente aprende na prática, não tem jeito. No curso não tem como englobar tudo que existe, que vai acontecer no mundo dos leilões aí, né? Eu fiz 13 e às vezes penso que eu não sei nada ainda, né? Tem muita coisa para aprender, que nem essa oportunidade ali de pensar em desmembrar o terreno, na minha cabeça não existia. Agora um colega me ensinou essa possibilidade, agora eu já tenho olhos para isso também. Então outra coisa importante faz contato, conversa com todo mundo ali. No grupo você vai ter oportunidade de conversar com as pessoas, interage, pergunta, responde. Às vezes a gente fala, eu não sei muita coisa, mas o pouquinho que você sabe às vezes ajuda outro. Então vai interagindo com as pessoas, depois você vai fazendo contatos, né? Sócios, depois sócios viram amigos, que nem a gente teve o Smart Experience aí. Tive a oportunidade de conhecer meus sócios. A gente é sócio de 2, 3 casas e nunca se viu na vida, né? Então, daí fizemos amizades, se conhece, né? Então, conversar com as pessoas, porque todo mundo tem uma visão diferente da sua e as visões podem se complementar ali, né? E também essa oportunidade de compartilhar o conhecimento, né? Eu sempre fui muito de compartilhar o conhecimento e às vezes nas áreas da vida a gente não recebe isso de volta, né? A gente compartilha e nunca recebe. Fala, que a gente ajuda, né? Mas ninguém ajuda a gente. Na Smart é diferente. Você ajuda, as pessoas te ajudam, te empurram. Às vezes você tá meio desanimado, tá numa semana ruim, te puxam para ir junto, né? Se anima. Então tá sempre um puxando o outro para nunca desistir, ir sempre em frente e ganhar dinheiro juntos, né? Isso aí, legal demais aí sua fala. 3 pontos aqui, legal, né? Primeira coisa, buscar o conhecimento, né? O conhecimento é o que liberta. Segundo ponto, a ousadia e coragem. Tem que fazer, vai com medo mesmo, mas faz. Se você ficar esperando estar perfeito para fazer, você nunca vai fazer nada na vida. Então começa ali mesmo, com medo, que dá certo, né? Porque na prática a teoria é outra, então você vai aprender muito. Na prática, fazendo, não é só assistindo aula, não é só lendo. Tem que fazer, que senão você não evolui. E outra coisa legal que você falou aí, que é o poder das parcerias, né, das cotizações, das comunidades, de interagir, de formar parceria, que você aprende bastante. Você vai achar mais soluções para os problemas quando você está atuando em conjunto, em grupo. Então, legal demais aqui, essa live aqui, sensacional. Queria já agradecer, com certeza que vai inspirar muita gente que está aqui assistindo essa live, muita gente que está começando ainda, muita gente que já começou também, então sempre tem muito conhecimento. Então, agradecer a sua participação e já deixo aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Acho que é isso aí que eu falei mesmo, a parte das parcerias, conhecimento. E os colegas aí que entraram no curso, quiserem cotizar, me chamam. Tamo aí. Tá aí, ó. Precisou de alguém lá no sul, né? No Paraná, só chamar aí o Jonathan, né? Estamos disponível aí, se tiverem dúvidas que eu puder ajudar, estou sempre disponível. Show de bola. Jonathan, obrigado demais aí, cara. Valeu aí por participar dessa live, trazer aqui sua experiência. Com certeza ajudou bastante aqui a galera. Um abraço aí, um ótimo dia. Valeu, galera Smart. Um abraço aí, um ótimo dia para todos. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.